nessa altura é muitas vezes ultrapassado e, portanto, as coisas têm... Agora, convém manter, dentro do possível, algum sigilo relativamente à operação. Eu não estou a dizer que existe, relativamente ao Diego Costa. Aliás, deixa-me dizer-te o seguinte, eu tenho muitas dúvidas em relação ao interesse do Diego Costa por esta razão. O Diego Costa vai fazer 33 anos em outubro, acho que não estou a dizer nenhum disparate. Ele, nas últimas 4 épocas, marcou 19 golos. 19. Ele, de facto, tem temporadas fulgurantes, quer no Atlético de Madrid, quer no Chelsea. Mas nos últimos 4 anos, em que faz 80 e qualquer coisa jogos, entre 80 e 90, mas aponta 19 golos, o que para, digamos, um goleador, não é? É um número, convenhamos, muito, muito limitado. Acresce que tem um histórico de lesões muito, muito acentuado. E, portanto, eu não estou a menorizar o jogador. Agora, eu tenho muitas dúvidas que seja o jogador que mais interessa ao Benfica. Acresce que, pelos valores que estão em cima da mesa, e tendo em conta que eu não acredito que o Benfica vá investir, pelo contrário, não é? Deverá desinvestir, eu tenho, não é dúvidas, parece-me que não faz sentido esta possibilidade de Diego Costa, não faz de todo sentido. Bem, eu recordo que, apesar de não estarmos todos fisicamente juntos, os vossos microfones estão sempre abertos e por isso mesmo podem intervir sempre que entenderem. Otávio Lopes, então como é que surge este nome de Diego Costa associado ao Benfica? Boa noite. Porque é um grande jogador, porque apesar dos números que o Malheiro referiu, e se tiver em boas condições físicas, é um jogador que ainda pode fazer umas épocas muito boas, é um portento de força. É um jogador que tem, quer se quer não, tem cartela em Espanha, é um jogador que brilhou no Atlético de Madrid, não tanto nestas últimas jornadas, exatamente por causa daquilo que disse jornadas não, anos, temporadas. Sim. Uma coisa é jornadas, falei nos últimos 4 anos. Nos últimos 4 anos tem 30, 50, 77, 83, 84 jogos, marcou, como tu disseste, 19 jogos. Mas, por exemplo, nós estamos 19 golos, peço desculpa. 4 anos, 4. Sim, 4 anos. Mas, por exemplo, nesta época só fez 7 jogos. Só fez 7 jogos e mesmo assim marcou 2 golos. Mas o problema do Diego Costa é exatamente aquilo que eu disse aqui há tempos em relação ao Hulk. Se o Hulk estivesse em boas condições físicas, era um ótimo reforço para o Futebol Clube do Porto. Se o Diego Costa estiver em ótimas condições físicas, é evidente que é um ótimo reforço para o Sport Lisboa Benfica. Se tiver todas as faculdades ainda, e ele tem faculdades para poder ainda... Caramba, ele foi internacional espanhol, portanto, ele sabe marcar golos e ainda sabe jogar a bola. Otávio, aqui a questão também é que na próxima época, quando começar a próxima época, estará cerca de meio ano sem competir. Para um jogador com 32 anos, também é difícil depois avaliar como é que estará o fator físico. Isso depende essencialmente do profissionalismo dos jogadores. Os jogadores podem estar algum tempo sem competir e depois voltam à competição rapidamente, aquecem rapidamente, porque a classe, a qualidade está lá e quando têm a bola nos pés, passado 1, 2 jogos, ou se fizer uma boa pré-época, a qualidade está lá. Mas, como te disse, tem sempre a ver com a condição física do jogador, com a condição física e, sobretudo, com a questão das lesões. Se estiver em ótimas qualidades, eu continuo a dizer, será um ótimo reforço para os Sport Lisboa e Benfica. Fernando, tinha lugar neste Benfica, Diego Costa? Posso só fazer uma coisinha antes, se me permites? Força. Como eu normalmente o prometo, cumpro, tenho aqui uma prenda para o Otávio Lopes, aqui, uma prendazinha para o Otávio Lopes, está aqui, vencedor da Taça da Liga. Espero daqui a um mês dar-lhe outra prenda. Eu ofereço-lhe isto porque quando foi aquela situação do Sporting estar lá na Taça da Liga, o Sporting era a pior equipa, não jogava nada, o treinador não prestava por nada, o Porto ia arrasar, o Benfica ia arrasar, o Braga é uma máquina de jogar a bola, o Sporting vai ser humilhado. Tenho aqui a prenda para ele, ainda não tive a oportunidade de ter estado com ele desde essa altura, portanto está aqui. Otávio, está aqui a tua prendinha, meu caro amigo. Não exageres. Podes a vestir, que até te fica bem, estás com essa baravinha da tua assim. Foi o próprio Ruben Amorim que já assumiu várias vezes, comprometido. Portanto, não jogava nada, que é o pior, é uma vergonha, como é que o Sporting está em primeiro? Nunca disse nada disso, Fernando. É as piores equipas, é não sei do quê. Está aqui a prenda para ti, meu caro amigo.
Nunca disse nada disso, Fernando. Não estás a cá em baixo. Se estiveres cá em baixo, eu vestia-te a camisola, até fica bem verdinho. O próprio Ruben Amorim já assumiu que ganhou alguns jogos por causa desta eliminação. Eu sei, não joga nada. Mas isto não tem nada a ver com o Diego Costa. Vamos mudar de assunto. Já tens aqui, aprenda, depois tem todo o gosto em estudar. Agora ouve-me até ao fim. O que é certo é que o Ruben Amorim conseguiu armar uma equipa como o Sporting não tinha há anos e anos, conseguiu que uma equipa que possa estar a perder nos últimos minutos consiga dar a volta a já não sei quantos resultados, coisa que não era história no Sporting Clube de Portugal. É evidente que o Ruben Amorim, vamos lá ver, o grande culpado pela grande época que o Sporting está a fazer, é evidente que é o Ruben Amorim. Isso não invalida que todos os grandes treinadores têm de ter uma pontinha da sorte, porque se não tiverem a tal pontinha da sorte, tu podes ser muito grande treinador, mas arriscas a não ganhar nada. Tens aqui a camisola da pontinha da sorte. Muito bem. Eu dou-te a camisola da pontinha da sorte, tens aqui. E fica a promessa que vamos voltar a falar de Sporting e vais novamente mostrar a prenda que tens para o Otávio. Sim. Mais à frente falávamos de Diego Costa e a minha questão era se Diego Costa tem lugar tem espaço neste Benfica, tinha espaço para poder ser uma opção frequente, se encaixa bem num Benfica orientado por Jorge Jesus. Vamos lá ver. Todos os grandes jogadores encaixam bem no futebol português. É evidente que se Diego Costa viesse para o futebol português era excelente. Era excelente, não venham dizer que tem 32 anos ou 33. O Pepe tem 38 e é uma máquina. Este é um goleador nato. Isto é um animal, por assim dizer. Agora, espero sinceramente que há aqui uma coisa que parece... Como é que se explica então estas últimas épocas, 4 épocas, em que de facto marcou muito pouco? André, acontece, como o Cavani também. Acontece. Não, peço desculpa. O Cavani até alguns 6 meses, alguns 6 ou 7 meses fez um gol. Desculpa, Fernando. Fez 1 ou 2 golos. Peço desculpa. Em relação agora ao Manchester, tens razão. Mas já no coisa ele deixou de jogar. Mas não é verdade. Ele deixou de jogar. A partir de uma determinada altura veio... Podemos ver os números, olha que não são. Mas isso não é importante. É um jogador de nível mundial. Agora acho que há aqui uma coisa que os benfiquistas não merecem. É que não vamos andar outra vez, não é? Com esta novela de... Andamos com o Cavani há alguns 4 meses. Não é? Agora, isto não vem por acaso. O Diego Costa não vem nos jornais, não vem não sei o quê por acaso. Não é? E eu recordo-me... Portanto, achas onde há fumo... Claro, é evidente. Eu recordo-me, quando se começou aqui a falar do Cavani, toda a gente desmentia. E Jorge Jesus, quando chegou, deu uma entrevista na BTV, que disse que o Luís Filipe Vieira estava a tratar o assunto do Cavani. Foi ele que disse, não fui eu. Não é? E o facto é que iludiu todos os benfiquistas. Não é? Já víamos de camisolas de alguns adeptos do Benfica com o número 9 a dizer Cavani, e o Cavani andava ao Benfica, andava a dançar, e ouviam para trás e para a frente, e depois estava em Ibiza, e depois já estava a chegar, e não sei o que, o Cavani só não é apresentado ainda porque está a Liga dos Campeões e não pode. Ele vai ser apresentado no Estádio da Luz, não pode, espero que não façam isto. Coitados dos benfiquistas, coitado do João também, não é? Coitado do Jorge Jesus, que estava à espera do Cavani e não vê o Cavani, e coitado do Jorge Jesus outra vez, está à espera de um ponta de lança, que a priori não vão contar com o Vinícius, acho eu, pelos vistos, ele não o quis a época passada, a priori também não virá mais alguém. Se vier mais alguém, não façam isso ao Jorge Jesus também, e aos benfiquistas outra vez. Mais dia menos dia estão a vender camisolas do Diego Costa aqui outra vez. Acho que os benfiquistas não merecem isto. Agora, se conseguir trazer um jogador destes, isto é uma máquina. Para o futebol português e para muitos clubes. Isto é uma máquina. E era excelente para o futebol. Deixa-me só interromper. Tem 7 golos o Cavani. 7 golos o Cavani em 19 jogos com o Manchester United. Mas o Cavani faz 14 golos, contando com esta época. E que não jogou desde o começo, como sabemos. E com a outra, 14 tantos quanto o Diego Costa faz em 4 anos. Porque se formos ver, há 3 anos... O Cavani, em 33 jogos, faz 23 golos. E há 4, em 48 jogos, Fernando, faz 40 golos. É quase são jogadores... Mas era titular indiscutível. Era titular. Não, e no Manchester não é. São máquinas. Os números são importantes, pelo menos de quando em vez. Porque os números não há discussão possível. Existem. E o que eu te quero dizer... Agora diz-me uma coisa. É que enquanto se tivesse a oportunidade de ter um jogador deste nível no Benfica, não o querias?
Eu não estou a dizer, repara bem, eu acho... Quer lá saber que ele tenha feito Não, o que eu, por 18 ou 19 gols, se o Diego Costa tivesse vindo para o Benfica, por exemplo, agora em janeiro... Olha, repare, e não fizesse... e falou-se nisso. Atenção, Pronto. isto não é por acaso. Isto não só saiu agora. Isto há uns 2 meses, salvo erro. Já se falou que é o que ele está a dizer. Já se falou que o Diego Costa... Deixa-me concluir, por favor. Em janeiro falou-se. Já se falou nisto. Se o Diego Costa tivesse vindo em janeiro e fizesse, por exemplo, esta temporada... Estes 4 meses. Exatamente. 4, 5 meses. Que são muito importantes para o Benfica, porque dá objetivos, não é? Quer no campeonato, quer a Taça de Portugal. E se calhar na altura não, também, ainda mais alguns, não é? Não, Ainda mais alguns. Mas foi uma altura complicada. De acordo, mas era capaz até de fazer algo. Agora, daquilo que eu tenho lido por parte dos responsáveis do Benfica, na projeção que fazem da próxima temporada e seguintes, eu creio que o Diego Costa não tem o enquadramento, ou pelo menos o melhor enquadramento. Agora, há uma coisa, Fernando... É por causa daquela história da formação. Vão buscar da formação. É por causa dessa história. E não cá por aí. É um problema financeiro. E diz-me uma coisa, e tu acreditas sinceramente, e tu conheces o Jorge Jesus, eu conheço o Jorge Jesus há muitos anos, que o Jorge Jesus está disposto a levar com os Jetsons e com bons jogadores, mas está com os Jotas e com esses miúdos todos. Será? Acho que sim. E vão chegar aqui, são ele. Eu não estou a dizer que não são maus jogadores, são excelentes jogadores. Achas que ele tem paciência para isso? Tem que ter. Tem que ter, vamos ver. Estou curioso de ver isso. Haverá mais jovens. Deixem-me também introduzir uma nota na nossa conversa. Mas deixa-me concluir, só para dizer o seguinte. Enquanto benfiquista, por absurdo ou não absurdo, se o Diego Costa viesse, eu sou o primeiro a bater palmas e a querer o melhor para o Diego Costa e que tenha, como é óbvio. Isso é evidente. Agora, tendo em conta, repito, só para que fique claro, aquilo que tenho ouvido dos responsáveis do Benfica, não parece que se enquadre na aposta do Benfica para o futuro imediato. Em enquadramento, aquilo ali já sabes que aquilo muda olhando dia para este dia. nome e olhando para o perfil de Diego Costa, desde a idade ao tempo agora de paragem, aos motivos também pelos quais rescindiu com o Atlético de Madrid, é uma aposta que faz sentido para um clube como o Benfica? Boa noite a todos. Pode fazer, num determinado sentido, mas é evidente que o Diego Costa não está no seu máximo, não é? Se estivesse, o Benfica não tinha nenhuma possibilidade de o contratar. E, portanto, a única possibilidade é que o jogador de facto esteja menos bem nesta fase e o Benfica faça uma aposta de futuro. Para os clubes portugueses é sempre muito difícil fazer isto, porque não é mais um jogador, é um jogador muito caro, é um jogador que fica muito caro para um clube português. Ainda assim ficaria mais barato no período de um ano do que Pedrinho, do que Everton, Cebolinha, em termos daquilo que o Benfica tem gasto, não seria a loucura, por exemplo, os números que falávamos no início da novela Cavani. Estamos a falar de um valor mais modesto, já que a referiste, o Diego Costa também está numa fase diferente da carreira. Exatamente, e portanto o Cavani tinha, como teve, clubes importantes atrás dele. Do Diego Costa, neste momento, não é isso que se tem ouvido, não é? Falou-se numa proposta da Arábia ou de um clube do Médio Oriente e, portanto, que é, obviamente, de certeza muito boa, mas quem é que não prefere estar em Portugal em vez de ir para se ganhar bem, como obviamente ele viria ganhar, do que estar na Arábia aos 32 anos. Obviamente prefere estar em Portugal. Agora, é obviamente muito difícil fazer uma avaliação disso, como dizia o João, com toda a razão, não se prepara uma época em junho, nem em julho, prepara-se a época agora, a olhar para as possibilidades que há. Tanto quanto eu sei, o projeto do ingresso de Diego Costa foi relativamente bem acolhido no Benfica, pelo menos por algumas pessoas, por outras nem tanto. Foi oferecido em condições que o Benfica achou que podia negociar ou que poderá negociar. Neste momento, obviamente, tem um problema porque está no meio de uma luta importante pela Liga dos Campeões e a Taça, mas a Taça é só um jogo que falta. Tem jogadores para aquela posição que estão a marcar golos. O Benfica tem, e portanto interessa-lhe, obviamente, irá sempre negar que esteja interessado até ao dia em que assinar com ele, e não será tão cedo,
obviamente, não me parece que o Luís Filipe Vieira, que segundo os jornais, os médicos não o deixaram ir a um dos últimos jogos do Benfica, a Braga, não é? E portanto, não me parece que possa ir facilmente a Madrid. Se não deixaram ir a Braga, não deve ir a Madrid assim facilmente. Mas, obviamente, não tem que ser Luís Filipe Vieira, ao contrário do que ele próprio disse quando foi de Cavani. Se quisesse resolver as coisas, não era preciso ser ele. Manel, não é assim. Manel, desculpa, não façam é o mesmo que fizeram com o Cavani, não é? Vem cá o irmão dele ao Seixal, conheceu o roupeiro, conheceu o senhor da relva e não falou com o presidente. Veio cá só conhecer as instalações. Conheceu toda a gente, mas o maior interessado, que era Luís Filipe Vieira, nem falou com ele. Não façam isso a este. Isso o que é que quer dizer? Quer dizer que o Benfica tinha muito interesse no Cavani? Eu acho que quer dizer exatamente o contrário. Quer dizer, que a novela Cavani foi uma coisa um bocado empolada internamente dentro do clube, enfim, que depois apareceu com essas declarações de Jorge Jesus também que tu já falaste, e portanto isso, quer dizer, não faz nenhum sentido a novela Cavani. Aquilo do Jorge Jesus foi contra tudo. Aquilo que o Jorge Jesus disse foi contra tudo o que andaram a dizer durante... que não havia interesse nenhum, não havia isto, não havia isso. Não, já não, Fernando. Não foi. O Jorge Jesus é que disse que o Presidente estava a tratar do assunto Cavani. Peço desculpa, na altura, essa é a primeira entrevista de Jorge Jesus. Quando chegou... Portanto, é no dia da apresentação. Sim, exatamente. A Benfica TV, dirigida pelo Hélder Conduto. Até lá não tinhas visto ninguém a dizer sim, senhor, estamos interessados no Cavani. Não, mas ninguém estava a negar e percebia-se perfeitamente que ninguém estava a negar? Não. Não disseram sempre que se passava aliás, devo dizer-te que o único documento oficial do Benfica, mas corrijam-me, sobretudo tu, Andréia, que estás atento a este tipo de coisas, a única nota oficial do Benfica foi para dizer que não havia envolvimento de Luís Filipe Vieira relativamente a Cavani. Nem disse o clube, diz Luís Filipe Vieira, certo? Até o Jorge Jesus disse que era o Luís Filipe Vieira que estava a tratar do assunto. Outra vez. Então, uma coisa está mal, não? Fernando, mas o que eu estou a dizer... Então, se um diz uma coisa, o outro diz outra, talvez a gente se entenda. O que eu disse foi, quando o Benfica diz, é exatamente... quando se soube que ele esteve no Seixal, o irmão. E, portanto, é aí que o Benfica desmente digamos, mas, a intervenção... com fontes oficiais do clube disseram e afirmaram aqui também à CMTV, em determinadas alturas desta grande novela, foram negando sempre qualquer interesse. Chegaram a dizer mesmo que Cavani nunca tinha estado nos planos do Benfica. Por exemplo, as fontes que eu tinha diziam-me o contrário. Diziam que sim, senhor, que havia negociações. Portanto, e a dada altura, e o Jorge Jesus... quando diz o Presidente está a fazer tudo, acho que é mais ou menos isto, acho que estou a reproduzir bem, o Presidente está a fazer tudo para garantir Cavani, não é? E diz, nessa altura, eu creio que todos os benfiquistas, e eu incluo-me, pensávamos que o Cavani vinha. E, portanto, não havia, quer dizer, não foi propriamente, digamos, uma imprudência de Jorge Jesus, ou uma revelação surpreendente de Jorge Jesus. Naquela altura, Fernando, se fosse um mês antes, por isso é que se fala em novela. Já tinha passado um mês, e tal. Por isso é que se fala em novela. Apesar destas notícias sobre uma eventual vinda de Diego Costa, Seferovic continua imparável. O avançado Benfica marcou o segundo golo da Suíça na vitória por 3-1 frente à Bulgária, na primeira jornada do Grupo C de qualificação para o Mundial 2022. Foi o 20º golo de Seferovic pela seleção suíça em 71 jogos. Seferovic tem 6 golos nos últimos 4 jogos oficiais que disputou. O avançado Benfica está agora ao serviço da seleção da Suíça. O conjunto orientado pelo Petkovic volta a entrar em campo no domingo frente à Lituânia. Na quarta-feira a Suíça defronta a Finlândia. Seferovic regressa a Portugal só depois desse jogo. João, também fonte do Benfica, quando o nome de Diego Costa foi falado em Espanha, as primeiras notícias vieram de Espanha, fonte oficial do Benfica disse à CMTV que eram notícias apenas com o interesse de estabilizar Seferovic. Bom, parece que o jogador poderá ser suscetível a este tipo de notícias ou, como vimos ontem, não estará preocupado? Vamos lá ver, eu não te posso dizer sim nem não porque não conheço o jogador, quer dizer, não conheço, enfim, em termos de relação pessoal. Está aqui o Fernando, enfim, dos 4 que aqui estamos, o único que jogou foi o Fernando. E, portanto, melhor do que ninguém,
pode responder a essa questão. Agora, se me é permitido dar uma opinião, porque enfim, convivo muito com gente, e também trabalhei no Benfica e diretamente com o grupo, os jogadores são diferentes. Portanto, há jogadores para quem a possibilidade de vir a alguém que faz a mesma posição causa um certo sobressalto, e há jogadores que ultrapassam com facilidade isso. Olha, eu até daqui a bocado vamos falar no Odisseias. Alguém me diz a mim que o Benfica esteve quase para contratar aquele guarda-redes italiano, certo? Chegou a vir, chumbou, foi nos exames médicos. Sim. Perin. Exatamente. Matia Perin. E o Odisseias ressentiu-se disso. Zero. Excelente profissional. Zero. Fernando. Nada. Não vi qualquer portanto. Andréia, mas o Fernando, repito, eu nisto, quem tem muitos anos disto, como é o caso dele, está em melhores condições. Na minha opinião, há jogadores e jogadores. Eu só te conseguia responder a essa pergunta se conhecesse o Seferovic, enquanto que não é o caso, e portanto não posso responder a essa pergunta. Está num grande momento de forma, isso é inegável, Fernando, sabendo, por exemplo, que vai ter a concorrência de Rodrigo Pinho, já está contratado pelo Benfica. Estas notícias, parece-te que Seferovic possa ser imune a estas notícias, ou de uma forma ou outra o balneário, e não só Seferovic, o balneário poderá ter-se ressentido destas notícias, poderá de alguma forma estar a olhar com alguma desconfiança para estas notícias? André, só se as coisas mudaram muito no futebol agora. Se eu fosse jogador de futebol atualmente, se me falassem, Cavani vem para o Benfica, se fosse Benfica ou do Sporting, Cavani vem para o Sporting, Diego Costa vem para o Sporting, Cristiano Ronaldo vem para o Sporting, ficava todo satisfeito. Mas não é a tua posição, Fernando. Agora imagina, tu no Sporting dizer velho o Paulo Maldini e tu dizias já fui. Vamos lá ver, já está fui. aqui, podes estabilizar e depois estamos com esta coisa agora, podes estabilizar Seferovic, mas andámos 5 ou 6 meses, 4 ou 5 meses com o Cavani e ninguém se preocupou com o Seferovic. Ninguém se preocupou com o Seferovic na altura, nem com o outro, como é que se chama? Nem com o Vinícius. Não vi ninguém dizer, não, coitado do Seferovic. O Seferovic, em circunstâncias normais, é o melhor ponta de lança que o Benfica tem. É o melhor ponta de lança que o Benfica tem. Não é incompatível. E salvo erro, ele disse há uns tempos atrás, vi qualquer coisa, uma entrevista que ele disse, que nem sabia, quando foi toda esta novela, nem sabia se ia ficar no Benfica. E ficou afetado com o quê? Está um gol do melhor marcador do campeonato. E vai ser o melhor marcador, de certeza. Quase certeza. Ponta de lança, tem toda a obrigação. Certo. Benfica, tem toda a obrigação. Certo. Mas não vi não preocupações nenhumas. Porquê é que será que não havia preocupações? Queriam despachar o Seferovic, já estava lá na lista para ser despachado. Se calhar era isso. Agora estão todos muito preocupados com o Seferovic. O Seferovic faz o seu trabalho, marca gols do Benfica, vai para a seleção, marca gols e acabou. Andréia, eu até me esqueci. Andréia fez-me um enorme favor, enfim, à causa benfiquista neste caso. Ao falar no Rodrigo Pinho, portanto... Isso aí não me acredito que ele vá ter muitos problemas, sinceramente. Agora, há outra coisa que também é importante que se diga. Por exemplo, o guarda-redes, que foi o exemplo que eu dei, é um lugar específico. Já lá iremos, pensou que está agendado. Sim. Agora, o Seferovic não é exatamente incompatível, por exemplo, com um Diego Costa. Não é incompatível. Não. Podem jogar até os dois. Certo? Otávio. Não é incompatível. Ele até deve ficar satisfeito. Espera aí, eu estou aqui. Tenho todas as condições para ser o melhor marcador. Se vier um Diego Costa para aqui, até eu ganho com isto, ganhamos todos com isto. Poderá ser Era o que eu uma pensava. dupla interessante se concretizar, mas também diz, Otávio, o jornal Record realça hoje algum mal-estar com estas notícias que associam Diego Costa ao Benfica. Parece-te que, em termos daquilo que é o projeto e aquilo que é o Benfica e a estrutura do Benfica, faz-te sentido que muitas pessoas ou algumas pessoas poderão não ter ficado confortáveis, e não falamos só de jogadores, com estas notícias? Deixa-me só dizer aqui duas coisas em relação ao Seferovic. O Seferovic, antes de chegar ao Benfica, era um goleador, entre aspas, trazer por casa. Nunca marcou golos. Nunca marcou mais de 15 golos. Nunca. Nunca marcou mais de 15 golos por época. O máximo que marcou foram 11 golos quando estava no Eintracht de Frankfurt. O resto era 4-7, 4-7, 10, 4-7. Estás a falar no campeonato alemão, não estás a falar no campeonato da... Olha, no Novara, em Itália, marcou 10 golitos. Na Fiorentina, 1. No Lecce, 0. No Neuchâtel, 2. Era assim o Seferovic, o máximo que marcou foram 11 golos. O que é certo é que chega ao Benfica. E nas épocas do Benfica, 18 golos esta época, já marcou 27 na época 18-19. Portanto, mostrou-se um excelente goleador. jogador. Portanto, ora bem, agora a pergunta em relação à pergunta da Andreia.
Se Jorge Jesus está, e pelos vistos está, e já disse que ia preparar Seferovic para marcar mais golos do que aquilo que ele tem marcado, o que é certo é que o Seferovic está a marcar mais golos do que aquilo que ele tinha marcado este ano. Se o Diego Costa e o Seferovic são compatíveis, podem jogar os dois. Porque é que pode jogar um bocadinho o Sefer mais na área e o Diego Costa também na área, mas também mais nas proximidades. Agora, o Benfica também já tem o Walt Schmidt, também já tem o Everton, o Cebolinha e mais outros jogadores que podem jogar. O Darwin, etc, etc. É verdade. E depois, é o Benfica. E o Benfica, sendo um grande clube, quanto mais jogadores de qualidade tiver, melhor. Porque imagina, esta época que o Benfica já tinha o Diego Costa, e o Diego Costa tinha sido um dos que safou da Covid. Olha, aí estava mais uma alternativa que o Jorge Jesus podia ter lançado. Agora, a questão financeira, como o Malheiro já falou, é evidente que essa questão é fundamental. Muito bem, Otávio, já vamos voltar a esta questão e eu prometo devolver-te a palavra, até porque também há aqui outra questão a entrar